E aí, meu povo, como que vocês estão? Estamos começando mais um podcast Vendendo Maringá, onde vendemos aqui não só a melhor cidade de se viver do Brasil, como as melhores pessoas e profissionais que aqui moram. Então hoje, como sempre, eu estou aqui com o meu parceiro de sempre, o meu amigo Nelson Barbosa. Nelsinho, como que você tá? Tudo bem, meu caro? Opa, estamos aqui mais uma vez fazendo o podcast Vendendo Maringá, o podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver. Aqui você tem as melhores referências, com certeza. Por isso mesmo, vocês têm que assistir o episódio inteiro, pessoal. Sempre tem muita coisa boa, muito conteúdo bom. E curtir uma aula, né? Sempre uma aula. A gente, né? E curtir tudo, sempre seguir a gente. Vai lá, você que tá vendo, tá no Instagram, né, Nelsinho? Vai lá no YouTube, clica no sininho. Se você colocar lá no YouTube, pessoal, sempre lembrando aqui, você deve estar assistindo no YouTube, mas se estiver ouvindo no Spotify também tem. Então, se você colocar lá, onde você colocar Vendendo Maringá, vai aparecer a gente. Beleza? Mas tem que seguir a gente para ter todas as atualizações. Logo tem mais dica, tem mais coisa de Maringá, tem mais dica de conteúdo, vai ter muita coisa legal. Beleza? Mas hoje não poderia ser diferente, né? Hoje estamos... hoje, brilhantando também novamente a nossa mesa aqui, né? Pois é. Recentemente tivemos aqui um parceiro dela e agora ela tá aqui. Que casal, hein? Pois é. Você vê? Rapaz. Casal assim que tem uma força... Senhor Soares Smith. Pois é, violento. É isso aí. Apresenta pra gente aí. Hoje aí com a gente aqui no nosso podcast, ela, advogada, Débora Priscila André. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, muito feliz de estar você aqui com a gente. Pelo convite. Que é isso, a gente que está feliz de você ter vindo aqui conversar com a gente, trocar um pouco as nossas ideias, né? E saber um pouco da tua vida e dar um pouquinho da sua aula, né? Do que você sabe, as suas expertises, para todo mundo que está assistindo a gente aí, saber um pouco quem é a Débora, para poder falar um pouquinho da vida dela, né, Nelsinho? Pois é. Primeiramente, bem-vinda novamente. Obrigada. E, assim, normalmente o que a gente fala, né? A gente sabe que a gente traz referências aqui para conversar com a gente, né? Porque as pessoas que querem conhecer Maringá têm que saber que tem profissionais muito qualificados. Só que eles também se qualificam quando eles têm um propósito, e esse propósito é criado com a trajetória de vida mesmo. Exatamente. Então a gente quer saber de você, Débora. Onde você nasceu, como que foi sua infância, como foi sua história de vida. Sou maringaense, né? Já estreando na melhor cidade do Brasil. E eu nasci aqui. Eu tenho 40 anos, então já faz um pouquinho de tempo que eu tenho essa experiência com a cidade. Mas eu mudei muito, né? Então eu nasci em Maringá. Com 6 anos eu fui para Curitiba. Fiquei lá até os meus 10 anos. Chegou a estudar aqui, assim, pré-escola, alguma coisa? Estudei, mas eu não consigo me lembrar por quais escolinhas que eu passei, porque era bem o prézinho mesmo, né? Então, mentira, acabei de ter uma lembrança aqui. Olha Viu só, como o nosso podcast é bom? Eu falo pra você, no foguete rapaz. do Colégio Paraná. Olha aí, viu? Ó, nem teu marido tava sabendo Nossa, dessa. olha, eu esqueci dessa Você tá informação. vendo? Tendo memória. Hein, Débora, mas eu vou contar pra você. E a gente, brincadeiras à parte, mas a gente sempre mexe no HDzinho nosso, no nosso arquivo, e a gente começa a falar, daí, nossa, Marcel, você falou, Nelson, você falou uma coisa agora que eu lembrei, é verdade. Porque acaba pensando. Você viu, ela já tava indo pra Curitiba já. Já. Não, e o duro que ela voltou, né? Ela deu a ré no carro e voltou. Eu falei, mas você fez prezinho, alguma coisa aqui, daí ela lembrou, então você lembrou. Foguete. Lembrei do Existe foguete ainda? Foguete? Existe. Porque agora eu lembrei dessa referência de passar ali na frente e pensar... E você brincava no foguete do Colégio Paraná. Sim, nessa fase da pré-escola, que né? Legal, olha então, só. lembrei. Legal. Aí, ó, viu, Heloísa? A mamãe agora tá aqui com a gente, tá contando algumas coisinhas que você também não sabia, provavelmente, né? Pois é. Olha só, lembrou da escola da pré-escola. Exatamente. Aí com 6 anos eu fui pra Curitiba e lá eu fiquei até os 10 anos de idade. Aí depois eu vim pra Sarandi, que é onde a minha avó materna morava. Fiquei ali até os 13 anos, mais ou menos.
Fui para Paranavaí morar com o meu pai. E de lá fomos toda a família para Curitiba novamente. Porque ele teve uma promoção no trabalho, então a gente ficou lá até os meus 19, 20 anos. Aí voltei para Maringá e tô... Nossa, fez uma leva, andou bastante cidade, né? Pois é, mas ela passou muito rápido nessa história aí. Nós queremos saber. Maringá, né? Curitiba, Sarandi, Paranavaí, depois... Mas ela tava contando pra gente nos bastidores, né? Então a gente vai comentar o porquê dessas mudanças, né, Débora? Você tava contando que quando você foi pra Curitiba, você foi morar com a mãe, foi isso? Sim. A minha mãe, ela recebeu uma proposta de trabalho em Curitiba. Então, quando eu tinha 6 anos, nós nos mudamos pra lá. E lá ela se casou, porque meus pais, eles desde o ano em que eu nasci, eles já estavam separados. Então, ali, quando eu tinha 6 anos, ela se casou novamente. E eu só vim embora de Curitiba, nessa vez, porque ela acabou falecendo em razão de uma eclâmpsia durante a gestação. Então, ali, minha vida deu uma guinada, né? Eu morava com ela e o meu padrasto. Então, eu precisava voltar para o seio familiar, né? Para a família de sangue, vamos dizer assim. Não tinha como ficar lá. Com o padrasto. Sim. Então, a pessoa mais próxima a mim, naquele momento, era a minha avó materna, né? Porque o meu pai, eu via, assim... É aquela coisa dos pais separados, vê muito pouco, conversa esporadicamente. Então, não me senti segura num primeiro momento para já ir morar com ele. Naquele momento, a tua avó... Me acolheu. Era mais presente. Sim, porque era uma estava figura sempre lá. mais presente. Exatamente. Minha avó foi uma pessoa, acredito que foi uma pessoa... que te ajudou muito, né? Você tinha mais contato com ela do que com o teu pai, assim, de forma mais... muito presente. Mais do que qualquer outro parente, assim, sabe? Então, a minha avó era realmente a minha segunda mãe, vamos dizer. Nome da avó? Eurides Alves Ramos. Tá até tatuadinha aqui. Não vou conseguir mostrar porque os botões não vão deixar, mas ela tá tatuada, ela ia na pele. Ela ia bastante pra Curitiba, Sim, tava eu sempre ia junto muito com você. pra lá, então apesar da distância, era um convívio muito intenso. Então, o primeiro reflexo ali meu foi, vou pra casa da minha avó, né? E nesses 3 anos que eu morei com ela em Sarandi, eu visitava muito a casa do meu pai, porque daí ele teve assim, a sabedoria de me dar o tempo, né, que eu precisava. Ele também, ele tinha esposa, ele tinha uma outra filha que eu não conhecia, então eu precisei ter essa reaproximação. Ele construiu uma outra vida também, né? Cada um só que você não tinha essa proximidade ainda. E ele estava aqui em Maringá. Ele estava em Paranavaí. Desde 1982, que foi quando eu nasci, ele já estava em Paranavaí. Já estava até eu ter os 10 anos. O pai trabalhava lá em Paranavaí. Isso, porque por conta do Corpo de Bombeiros, foi ali que ele acabou se estabelecendo. Sim. Né? E então, ali daquela convivência quinzenal... Ele já estava trabalhando no Corpo de Bombeiros em Paranavaí já há algum tempo? Ele já era do Corpo de Bombeiros antes de eu nascer. Então já é uma carreira já que ele tinha ali. Né? Muito tempo. Sim, já nasci com ele sendo do Corpo de Bombeiros, né? Sim. E então, depois de 3 anos, eu me afeiçoei a ele, a esposa dele, que me acolheu também muito bem, a minha irmã, e falei, tá bom. Aí você veio morar em Sarandi? Em Paranavaí, porque era onde o meu pai morava, porque eu estava em Sarandi. Sim, mas aí de 10 anos até 13 anos, você morou com a sua avó. Em Sarandi, mas isso fez com que você se reaproximasse, ia pra lá. Porque Paranavaí é pertinho, né? Então, ele me buscava. Você começou a conviver mais. Exatamente. Aí, viagens, tinha férias, eles me levavam junto, então ficou bem intensa a convivência. Que legal. E fui morar com ele. Aí, quando eu tinha ali meus 18 anos, ele foi transferido para Curitiba. Daí nós já estávamos, dos meus 13 até os meus 18, ele estava em Paranavaí, nós todos. Ele foi transferido para Curitiba. E você estudou onde lá em Paranavaí? Em Paranavaí, eu estudei no Nobel, no Nossa Senhora do Carmo, que é uma escola que acho que tem ainda hoje lá. Aí eu até cheguei a fazer 1 ano de Direito na Unipar, que tinha lá. Você chegou a cursar a faculdade lá. Você passou na faculdade lá em Paranavaí. Sim, eu fiz esse primeiro ano, só que ele foi perdido, porque quando nós tivemos que nos mudar para Curitiba, eu consegui uma transferência ex officio, que na época tinha uma lei que permitia isso. Quando os militares ou os dependentes de militares sofriam essas transferências. Hoje acho que essa lei foi até revogada. Então, na época, eles aceitaram a minha transferência, mas não aceitaram a grade. Então, eu tive que recomeçar o primeiro ano. E você daí foi
Para qual faculdade lá? Para a Universidade Federal do Paraná. Ah, tá. Né? Aí eu fiz um ano lá, fiz o comecinho do segundo ano. Você conseguiu entrar na Federal, mas você não aproveitou o currículo que você tinha. Não aproveitei. Não aproveitei, a grade não bateu, nada. E você fez direito mesmo? Você sempre foi a opção direito ou você optava em outro curso na tua juventude? Eu flertava com a psicologia, com o marketing e a propaganda, que eu sempre gostei. E o marketing era novo, né? Não, vamos falar aqui, porque eu cheguei Débora, a fazer vestibular no Sesumar. Para marketing? Era uma época que eu estava treinando, eu ainda estava no terceiro ano, sabe? Você estava em Paranavaí. Daí vinha todo mundo que morava em Paranavaí, vinha prestar os vestibulares aqui na região. E você veio junto. Era particular, não era concorrido, então até passei, mas meu pai falava assim, mas marketing, não vai ganhar dinheiro com isso. Meu pai era muito assim, você tem que fazer alguma coisa para você ganhar dinheiro. E o sonho dele era que eu passasse num concurso, na verdade, sabe? Fizesse direito para passar num concurso. Mas eu sempre quis advogar. Então, assim, quando eu pensava em direito, eu não pensava na magistratura, na promotoria, nada. Eu pensava na advocacia. É que ele também, né, com o histórico dele, né? Estabilidade. Estabilidade, né? Tem muito isso nele. Tem. Acho que todos têm estabilidade. Então ele vinha com esse discurso público, né, de certa forma, dá essa estabilidade. Então ele sonhava isso pra você. Ainda mais uma filha, né? Querendo ou não, tem isso, né? Tem, a mulher, proteger mais, né? Dá uma estabilidade, né? Bem isso aí mesmo. Sim. Mas aí a psicologia, eu gostava da psicologia, mas eu não, quando eu pensava assim na profissão do psicólogo, eu não me via, né? Então eu falei assim, não sei. Você não se projetava como psicólogo? Falei, ficar o dia inteiro ouvindo as pessoas, apesar que na advocacia quase isso. Nós somos uns psicólogos no diário, não é verdade? Advogado às vezes é psicólogo, às vezes é um monte de coisa. É tudo, né? Porque o pessoal vai no escritório lá comigo para fazer uma escritura e encaminhar um contrato. A imobiliária também não é diferente. Não. E desabafa, começa a falar dos problemas familiares, o filho. Eu vou ter que doar. Não vou doar pro meu filho, não. As pessoas estão carentes, né? Muito carentes. Então hoje nós somos um pouco psicólogos. Bem isso mesmo. Sim. E daí você optou, acabou ficando, vou ficar no direito. Aí assim, eu me simpatizava, inclusive quando eu ainda estava em Paranavaí, eu tive uma situação lá que eu falo que meu primeiro processo eu não era nem advogada ainda. Eu fiz um curso e me senti enganada. E já achei um absurdo, já fui no Procon, nem avisei meu pai. Cheguei e falei assim, olha, fui enganada, quero o meu dinheiro de volta. Mas você tem que trazer uma reclamação por escrito. Não tem problema. Voltei para casa, escrevi lá a minha primeira petição, vamos dizer assim, e consegui 50% pelo menos do meu dinheiro de volta. Então eu falei assim, a advocacia já estava ali, adormecida. Você já tinha essa coisa de querer buscar os seus direitos e reivindicar e já assim... Já estava ali. Aquela coisa já vislumbrava, né? Eu estava, acho que no segundo ano do ensino médio. Ensino médio, logo no começo. Ainda E você, vou arregaçar minhas mangas e vou eu atrás dos meus direitos. Mais ou menos isso. E o meu pai, muito esperto, com medo de eu desistir, eu também tinha vontade de trabalhar. Aí, olha, eu fiquei sabendo disso depois, tá? Ele arrumou um trabalho pra mim no cartório da vara criminal, lá do Fórum de Paranavaí, era meio período. Tipo um estágiozinho, assim. Sim. Depois eu fiquei sabendo que ele mesmo que pagava o meu salário, não era o dono do cartório. Ele fez um bem bolado lá, o Edno, inclusive, lá do cartório. Aí eu adorava, porque era processo físico, não era processo eletrônico como é hoje. Então era aqueles cadernos processuais e vara criminal. Então você imagina, era a mulher que tinha rachado a cabeça do marido com o machado e as provas lá, todas aquelas fotos. Nossa, eu ficava intrigada. Tanto é que meu marido não vai me deixar mentir, eu sou fascinada naqueles investigação Discovery, seriados de serial killer, porque eu acho assim, interessantíssimo como o ser humano às vezes segue por esses caminhos. E eu acho que já foi dali que veio esse interesse. Você ficou fascinada por isso. Fiquei, apesar de não atuar na área criminal, nisso, mas é algo que me fascina, sabe? É gostoso. Mas acho que o que te fascina é o comportamento humano, né? Sim, e na faculdade de Direito nós tivemos uma matéria que chamava Criminologia, que é uma pegada da psicologia, né? Focada, assim, nessa questão. Aí você vê como que no final das coisas tudo se cruza, né? Exatamente, porque você queria, né? Ela queria fazer psicologia, né? Depois alguma coisa que te fascina é
esse trajeto, né, do ser humano, como que ele tentar entender os porquês, né, de algumas ações. Os porquês são os mais intrigantes. Então já teve esses deslindes todos aí. E o marketing também, né? Porque hoje em dia a gente tem que vender nosso trabalho. Se você não tiver uma mínima noção do tal do marketing, também você não sai do lugar. Mas você sabe o que é engraçado? Tem um pouco de, assim, até que você falou assim, marketing tem... Teu pai falou, né? Você tem que ganhar dinheiro e tal. E é que às vezes, assim, o pessoal associa muito o marketing a só propaganda. E o falta marketing, de informação do que é verdadeiramente. E o marketing engloba tanta coisa, desde você formular um produto, desde uma embalagem, desde você analisar uma praça, desde você fazer uma pesquisa, um monte de coisa. A propaganda em si, ela é só uma parte da promoção de marketing. Sim, bem. Né? E hoje o marketing é muito forte, o pessoal fala marketing, só fala em propaganda, né? Sim. E não numa análise mais... criação de um conceito, né? De uma coisa mais abrangente que envolve desde do produto até a praça que você vai atuar, até como, para quem que você vai falar as coisas e tal. Sim, na verdade ele tinha uma visão assim limitada sobre isso. Marketing igual propaganda. Exatamente. Mais ou menos panfleto, panfleto. Vai panfletar. Exatamente. Mas voltando a falar lá, Débora, quando você entrou nesse estágio no cartório, você já estava na faculdade? Não, foi durante o ensino médio também. Durante o ensino médio, ele colocou você para trabalhar, na verdade. Ele, o dono do cartório, eu achando que eu tava trabalhando de verdade, ele tinha um combinado. Você tinha então pra eu nova. ter você tinha 15, 16 anos, né? Que legal. E assim, como forma de te colocar em contato com algo que ele queria te direcionar. Exatamente. Te incentivar para aquela atividade. Acho que ele pensou, ou ela gosta de ver, ou vai ter um trauma, ou vai gostar, né? Exatamente. Mas eu acho que ele já viu em você, né? Que você tinha uma propensão, né, para isso. E falou, vou terminar de dar um empurrãozinho aqui. E eu sempre gostei muito de escrever. Então, assim, de certa forma, pessoas que têm essa facilidade com a escrita tendem a se dar bem na advocacia, porque é um trabalho puramente teórico, vamos dizer assim, né? Então, acho que ele soube observar também, não quis me jogar sem habilidade nenhuma, vamos dizer assim, numa profissão que eu não teria identidade, né? Então, eu sinto, assim, que ele teve esse feeling, ou foi sorte, né? Ele ia querer que eu fosse advogada mesmo, que eu não tivesse aptidão, não sei. Mas deu certo porque eu me identificava com a Mas é engraçado, você sabe, Débora, que é engraçado que como que a gente tá indo aí para mais de 30 entrevistas aqui, né? Com o seu podcast, que nós estamos gravando agora, e como os pais, às vezes, têm uma relação direta com aquilo que a gente vai fazer pro resto da nossa vida e encaminhar para aquilo que a gente realmente tem uma certa propensão. Né? São vários casos em que às vezes a gente não enxerga, mas teu pai já está enxergando aquilo em você e te dá o empurrão que você precisa para você só para te colocar no trilho de sucesso, vamos dizer assim. Né? É uma missão, né? E é muito legal isso, né? Que bom que a maioria cumpre essa missão, já que vocês estão fazendo essa constatação. É muito legal, mesmo. Assim, porque assim, a gente sabe que a gente hoje, pai, né, quer sempre o melhor para os nossos filhos, né? Que eles pai sejam, que é pai, né? Que sejam felizes. Pai que é pai, né? Que eles sejam felizes, né? Hoje eu tenho o Luca aí, que tá jogando bola já, que fala que quer ser jogador de futebol e tudo, já jogando campeonato com 7 anos e tal. Mas não quero que isso seja um fardo para ele. Enquanto ele estiver curtindo, enquanto ele estiver, né, sendo feliz nisso, eu vou estar feliz também. É bem isso. Né? Se um dia ele falar assim, não, pai, isso não é mais o que eu quero. Né? O que eu vou fazer? Não vou ficar forçando ele a fazer um negócio né? Mas a gente sabe que ele tem uma boa propensão para ser um jogador de futebol no futuro, se ele quiser ser, se ele se dedicar e tal. As condições para que ele possa seguir, se ele quiser. Se ele quiser se manter nisso, eu vou dar as condições. A gente vai, acompanha, né? Leva treino, fica até 10 horas da noite, às vezes em treino, ele mesmo com essa idade, tudo. Mas porque você quer propiciar ele aquilo tudo e a gente está presente também. É bem isso. Né? Então, a gente hoje enxerga assim, né? Às vezes você vai falar assim, pô, mas meu pai me colocou lá no emprego e tal, ele que pagava o salário, né? Mas eu tenho certeza que ele fez isso com a melhor das boas intenções do mundo e querendo te encaminhar para alguma coisa. Eu vejo assim, até que ele demorou para me contar. Quando ele me contou, eu já achei engraçado, né? Foi numa fase que eu já estava achando engraçado. Mas se fosse na época, você não ia entender muito bem isso. Mas é interessante isso aí. Teve outras entrevistas, né? O Betinho mesmo, ele falou que o pai dele
fazia o pessoal comprar um jornal, um gibizinho, né? Pra Ele incentivar ele a trabalhar, ficar junto na empresa. Ele vendia gibi na frente da empresa do pai. E aí ele pegava o funcionário mesmo da empresa, vai lá e compra o gibi dele e tal, pra incentivar o filho, pra ficar lá trabalhando e gostar do negócio. Mostrou esse tino comercial, né, de certa forma e tal. Então é isso, eu acho que a gente tem que ficar meio atento e nesses sinais, né, que às vezes o filho está dando para tentar encaminhar para aquilo pra que não tem. deixar se perder. E que não tem, de certa forma, lá na frente. Essa é a preocupação, acho que é principal, né? Porque eles não têm maturidade, né? A gente, quando é novinho, não tem maturidade para tomar uma decisão sozinho. Não. E o difícil é eles entenderem que o pai e a mãe querem o melhor, né? Tem hora numa certa juventude que os pais se tornam os vilões, né? Infelizmente acontece. Mas é o que eu digo. Outro dia eu até falando com um sobrinho meu, eu falei assim, ó. Se você, assim, quando o teu pai te falar alguma coisa, é o seguinte. Se você for lá e fizer alguma coisa e errar, e depois você errar de novo, você está sendo burro, né? Agora, se você fizer alguma coisa e errar e não fizer de novo, você vai ter sendo inteligente. Você já passou por aquilo, você não vai fazer de novo. Aprender, né? Agora, se teu pai está te falando alguma coisa, é porque ele já passou. Aí você está sendo sábio, porque você vai estar aprendendo com o erro dos outros. Exatamente. Você não precisa passar. Teu pai falou, não põe esse sapato que vai machucar e você vai ficar muito tempo em pé e tal. Não machucou o pé? Aí você quis pagar para ver. Só que se você tivesse ouvido ele, você estava sendo sábio, porque você estava aprendendo com o erro dele, porque ele já passou por isso. Então, às vezes é bom, né? Só que a gente tem uma fase que a gente quer contrariar, né? Aquela coisa meio adolescente e tal, deixa eu passar por isso. Independente. Mas enfim. Mas faz parte, vamos lá. Deu uma viajada aqui, mas... Vamos voltar. Voltamos para Curitiba. Vamos para Curitiba. Você começou a estudar Direito lá em Curitiba. Federal. Foi. Muito bom. Gostando de morar em Curitiba. Adorando. Muito frio? O que você não gostou de Curitiba? Olha, que não te agradou? As pessoas de lá refletem exatamente o clima da cidade. Nubladas, frias. Então, não conseguiu se relacionar bem com as pessoas de lá. Olha, a forma como as pessoas de lá se relacionam é muito estranha. Então, assim, aquilo me causava uma solidão muito grande, sabe? Então, eu sei que eu estava numa universidade muito reconhecida, uma cidade que deveria ser, assim, um mar de oportunidades, né? Mas eu tentei procurar um estágio lá. No final do primeiro ano, eu andei aquela cidade ali, eu morava bem na Silva Jardim, então eu morava num lugar bem central, conseguia fazer muita coisa a pé, apesar de Curitiba ser daquele tamanho gigantesco. E, assim, parece assim, apesar de ser a terra das oportunidades, eu não conseguia arrumar um estágio. Eu falei, não quero mais estágio, vou arrumar um trabalho, porque eu tava me sentindo sozinha, eu precisava me ocupar, sabe? Sim. Fui em shopping, qualquer coisa, eu queria fazer qualquer coisa, só queria me ocupar. Não consegui. Eu falei, gente, sabe quando você tem a sensação que a cidade não é pra você? As pessoas não eram legais comigo, pelo menos. Aquela coisa que todo mundo fala do elevador, né? Que as pessoas entram e saem como se você não estivesse ali. Não existisse, né? Eu sei que assim, ó, foi me deprimindo aquilo. Foi me deixando, assim, desanimada. E aí, meu pai ia voltar pra Maringá. E ele queria me deixar lá. Né? Porque ele falou, não vou te tirar da federal. Você vai ficar. Aí nós tivemos um conflito. Porque eu não queria ficar. E antes mesmo dele vir, eu vim embora, sabe? Eu peguei minha malinha e voltei lá pra casa da minha avó, em Sarandi, sabe? A gente ficou até um tempo, assim, um pouco rompido, assim, por conta disso. Mas depois a gente já... Ele veio daí pra Maringá, daí a gente já se reaproximou. Aí eu ia voltar transferido. Para Maringá. Para Maringá, né? E aí, foi até os últimos anos ali da profissão dele, até ele se aposentar. E aí, eu vim antes dele, então, fiquei ali morando com a minha avó e perdi aquele ano, né? Que era o início do segundo ano de Direito. Eu perdi, fiquei... né, parada, trancada a faculdade e consegui depois... Então você fez o primeiro ano 2 vezes e o começo do segundo ano que você começou, você perdeu porque... Sim, por causa dessa transferência. Nessa volta você ficou em Curitiba 1 ano e meio, mais ou menos? Foi, por aí, 1 ano e meio. E quando eu voltei, eu precisava arrumar um trabalho, morando ali com a minha avó em Sarandi, porque aquele ano eu não ia estudar mesmo, porque não ia dar para transferir. Aí lá vai eu com o currículo literalmente embaixo, não tinha nem carteira de trabalho, para você ter uma ideia. E no mesmo dia eu passei na agência do trabalhador para fazer o pedido, e na volta eu fui entrando em tudo quanto é loja ali que tinha no meio do caminho. Em Sarandi ou em Maringá? Em Sarandi, que era onde a minha avó morava. E aí eu entrei na loja do Chiquinho. Até o irmão dele é o José Serra, não sei se vocês conhecem do Serra Calçados. Sim. É o
irmão dele, o Irmão do- Chiquinho. é. Chiquinho Serra. Sim, até, obrigado, Chiquinho, meu primeiro emprego. Tinha loja lá. Eu fui trabalhar com ele. No mesmo dia que eu conversei com ele, ele me ligou, tava precisando mesmo. Não tinha nem a carteira de trabalho, não tava nem pronta ainda, mas já comecei a trabalhar com ele. Eu ficava no caixa. As lojas de Sarandia, as menores, elas tinham um crediário próprio, né? Então, elas mesmas faziam ali o parcelamento, Sim, crédito. tinha isso aí mesmo. Então, eu trabalhava com essas fichinhas. Eu lembro de sonhar, assim, eu via aquelas fichinhas amarelas voando assim, na minha direção. Sonhava? Eu sonhava com as tais fichinhas. Uhum. E fiquei ali quase 2 anos, né? Porque legal. daí, naquele ano, eu não tava estudando. No ano seguinte, eu consegui a transferência para a UEM. Então, daí já comecei o 2º ano. Aí, trabalhar e estudar começou a ficar meio puxado, assim, sabe? E eu precisava fazer estágio, né? Eu estava preocupada porque eu precisava fazer um estágio. E os estágios pagavam muito pouco. Então, eu falei, ai, meu Deus, e agora? É aquele dilema, né? Aí foi que novas pessoas ali me ajudaram, né? Me indicaram para uma vaga no Banco do Brasil, que tinha um estágio no núcleo jurídico. E ali eu fiz os 2 últimos anos de faculdade, eu fiz estágio lá. Era meio período, então assim, eu conseguia fazer o estágio. Tinha um núcleo jurídico do próprio Banco do Brasil? Sim, ficava ali naquela agência da Santos Dumont, na frente da Praça da Pernambucana. Sim. Hoje não tem mais. Hoje Sim, eles sim. concentraram, acho que em Londrina, não sei se... Mas tinha lá o núcleo jurídico. Tinha. Sim. Então, ali tinha os advogados que atendiam as causas trabalhistas contra o banco e tinha os advogados que atendiam as causas cíveis, vamos dizer assim, né? Contra o banco. Eu fazia essa parte civil. Era até o Dr. Manuel Ronaldo, que era o advogado que me supervisionava. Aprendi muito com ele. Então, na época, até consegui passar na OAB logo de primeira, graças a essa experiência que eu tive com ele ali de aprendizado. E fiquei ali esses 2 anos, né? Aí colei grau e fui jogada no mercado de trabalho. Agora se vira, né? Bem isso. Sim. Então, Ali era só estágio mesmo. não tinha nenhuma chance de efetivar, porque precisava de concurso, né? Então, você tinha que entrar pelo concurso tradicional, Banco do Brasil. inclusive, para depois, dentro do banco, você conseguir fazer outro concurso para subir como advogado. Se formou, então, foi pro mercado de trabalho. Fui. Aí, eu Você se precisava formou em passar 2006 eu concluí o 5º ano e colei grau em fevereiro de 2007. Joia. Né? E fiz a prova da OAB no primeiro semestre de 2007. Porque hoje, até no 4º ano, os estudantes já conseguem prestar a prova. Naquela época, só não. No 5º, né? Sim, você tinha que estar colada a grau para você fazer a prova. Então, você acabava perdendo um pouco de tempo nisso, né? Então, eu fiquei aqueles primeiros 6 meses de 2007 focada em ser aprovada, né, na OAB. Aí fui. Nisso eu estava lá, já mandando o currículo e consegui daí ser contratada como advogada. Aí cheguei no meu pai e falei assim, ai, não quero mais. Ele falou assim, quanto você está ganhando lá? Falei, tanto. Falei, então tá, vamos fazer o seguinte, você vem para cá, vamos começar a advogar. Nos meses que você não ganhar isso aí, que você está falando que você ganha lá, eu pago. Ele me pagou 1 mês só. Olha só. Então, quer Depois dizer... nunca precisou mais. Então ele sempre ali, né? Nos bastidores, esperando pra Mas fora esses perrengues que você falou, teve um perrenguinho lá que você também acabou... Foi. A gente tava lá um dia, trabalhando, morrendo de calor. De repente, chega o supervisor e fala assim, gente, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aí ninguém sabia o que era, todo mundo levantou e foi indo atrás dele. Colocou a gente numa sala, apagou a luz e fechou a porta. Aí todo mundo assim, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Ninguém sabia, todo mundo ficou até com medo. Falei, vamos ficar quietinho. Depois a gente foi descubrir que estava naquele dia tendo uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Vixe, então, Maria. realmente, eles... eram umas condições muito ruins de trabalho. Eu acho que justamente por conta dessas fiscalizações, devem ter sofrido muitas ações trabalhistas. Eu acho que daí eles foram se reorganizando e hoje, como eu disse, não é mais desse jeito, né? Sim. Mas eu não posso deixar de contar os perrengues da vida, né? É que a gente acha que é fácil, né? A Débora tá lá e nunca sofreu na vida, mas tá aí os perrengues da vida, né? Aí você tem noção quando você para pra pensar, fala assim, meu Deus, né? Sou uma advogada, eu me formei, a gente sabe a luta que é pra você, né? Sim. Passei na OAB. Pra passar por isso Aí de repente apareceu o Sérgio Malandro. Pegadinha do malandro. É duro, né, cara? E aí, o que você vai fazer agora, né? Mais ou menos isso. E agora que eu tava me sentindo gente grande, formada, trabalhando, acontece um negócio desse. Não foi uma experiência legal, enfim. Não, aí meu pai tava ali, me fez essa proposta. Por isso que eu falo que, então, foi ali, em dezembro de 2007, que a gente se uniu pra
começar a advogar juntos, né? Porque daí ele já estava aposentado, né? O pai, nessa ocasião, o pai já era formado há algum tempo em direito. Já. Só que nesse dia ainda, ele não tinha saído do corpo de bombeiros. Ele já tinha feito a faculdade, formado, mas foi algum tempinho depois, logo depois. Ele estava em processo de se aposentar. Tava, então, assim, eu tava ali meio que sozinha, vamos supor assim. Ele nos bastidores, mas ele não podia tirar a OAB ainda porque tem um impedimento legal. O né, pai, para quem não militar. conhece, é o senhor Jurandir André, correto? Falei certo? Esse mesmo. Então ele trabalhou muitos anos na corporação, no Corpo de Bombeiros. Foram mais de quê? Mais de 30, 40, não sei. Maringá ele ficou muito tempo também, né? Ai, minha vida inteira parece que ele ficou lá. Paranavaí ele ficou um bom tempo, que você estava falando, Sim. né? Depois ele foi para Curitiba e acabou se aposentando aqui em Maringá. Ele chegou no último escalão ali da corporação, que é a patente de coronel. Então ele foi até onde dava pra ir, vamos dizer assim. Ele fez todo o caminho possível dentro da corporação. E você estava falando nos bastidores com a gente, Débora, que era normal o pessoal fazer mais que uma faculdade, né? O pai, além de ser formado em Direito, ele também exercia a função como coronel, né? Que ele acabou na última... Não sei como que é o grau lá. Então não sei como que chega lá também. E ele também se formou em que você estava dizendo? Não satisfeito, ele fez... Primeiro ele fez enfermagem, lá em Paranavaí ainda, porque tinha a faculdade lá. Ele fez enfermagem, na época, a legislação permitia que ele desse aula, né, como professor universitário. Então ele estava na corporação, né, como bombeiro, tinha a faculdade de enfermagem e dava aula, né? Era professor universitário na faculdade de enfermagem depois disso. Legal, não sabia Aí dessa. depois teve uma mudança na legislação e não pôde mais. Aí nisso ele iniciou outra faculdade que foi Direito. E ficou com ela ali guardadinha até quando finalmente se aposentou e começou a exercer. O pai se aposentou no período que 2008, mais ou menos, 2009, você lembra isso aí ou não? Eu sou tão ruim com datas que eu não consigo me lembrar. Mas quando abriu o escritório, ele te ajudando, ele estava... Eu acho que foi... Para se aposentar, 2009, né? Mais ou menos. Mais ou menos, assim. sim. Mas você já estava tocando escritório. Já. Aí... Na época, até o Rogério Calazans, conhece? Conheço. Meu pai ele tinha um espaço, que é até onde está o nosso escritório hoje, mas naquela época ele era tipo um coworking, vamos dizer assim, né? E o Rogério, ele tinha um espaço lá onde ele advogava de lá. E eu ajudava ele, eu comecei ajudando ele, né? Porque eu ainda não tinha os meus clientes. Então, eu ajudava ele com os clientes dele. Depois, ele saiu de lá. Quando ele saiu de lá, eu já estava assim, um pouco mais introduzida, vamos dizer assim, nessa advocacia autônoma, estava no né? mercado, né? Sim. E daí, meu pai, sempre com um network fantástico, né? Sempre. Então, assim, ele foi trazendo, né, pra dentro. Quando ele percebeu que eu já tinha condições, vamos dizer assim, né, de conduzir o negócio. De conduzir sozinho, ele foi trazendo os clientes até ele finalmente poder ter a OAB dele e dizer também... Sou advogado, vamos dizer assim. Aí ficou né? André e André, né? Como que é? Foi até um dilema, né? Que eu falei assim, como é que... Porque tem uma legislação que rege essas questões, né? Da advocacia, do exercício da advocacia. Você não pode usar nome fantasia. Você tem que usar essa composição dos nomes, né? Sim. Você fica um pouco limitado. Aí eu falei, mas que esquisito que vai ficar. Tanto é que a gente tem um problema sério. Volte e meia, liga alguém lá, quer falar com o doutor André. Mas não tem, doutor André. É o sobrenome. Mas a gente fica explicando, mas tudo bem. É que às vezes o sobrenome que é também um nome, né? Exatamente. Então confunde, né, o pessoal. Tal. Sim, esse nome ele se perdeu, porque a origem do meu pai, pelo que a família conta, veio da Grécia, então tinha aquele sobrenome Andréa, um negócio assim dali, daquela região. E vieram pro Brasil e na hora de fazer os registros, aquilo foi se perdendo, virou André. Resumiu, André. Eu sei que foi mudando ali a nomenclatura do negócio, virou André. Mas tem bastante, né? Tem sobrenome Miguel, tem sobrenome, tem bastante. Tem, né? É verdade. Quando eu vejo outros, eu falo assim, não, estou só. Tem. E daí ficou André e André. Sim, né? Porque é o teu sobrenome e o sobrenome do teu pai. Exatamente. Hoje o escritório, quando você começou, qual é o principal foco, qual a área que vocês mais atuam hoje no direito? A área é o direito empresarial. Certo. Só que o nosso direito empresarial ele é diferente, porque
como meu pai tem toda essa vivência do Corpo de Bombeiros, ele consegue atender as empresas em outras necessidades também que não são necessariamente jurídicas, né? Que é aí que entra o meu marido, que também tem esse trabalho em conjunto com o meu pai, que é dentro da engenharia, que daí as empresas muitas vezes têm problemas para ter o alvará, para poder funcionar. Então, assim, entra a parte da engenharia para prestar essa assessoria. E eu já estou ali para também oferecer todo o suporte no restante, né? Ah, sim. Então, nós temos uma linha direta com o RH das empresas que a gente atende. Então, é aquela advocacia consultiva mesmo. Qualquer problema, qualquer situação. Preventiva também, né? Exatamente. Olha, aconteceu isso. O que eu faço? Isso. Então, assim, é aquela coisa bem imediatista. E aí, uma coisa interessante que eu até vi num outro podcast que vocês fizeram, eu achei que fez todo sentido, que é aquela questão de você vender a confiança, né? E aquilo realmente acontece, porque o cliente hoje, ele não tem tempo a perder. Então, ele não quer ter um advogado que atenda ele na causa trabalhista, um advogado que atenda ele lá para fazer o divórcio, outro para fazer o inventário. Se o empresário, ele puder ter um escritório que ofereça para ele suporte em todas as áreas que ele precisa, é ali que ele fica. É claro que você tem que oferecer um trabalho de qualidade, né? Então, aí, nesses anos todos que eu venho advogando com meu pai, nós formamos uma equipe, né? Não somos só nós dois, nós estamos em 6. Então, a gente tem condições hoje de atender as empresas nas suas necessidades, porque cada empresa tem uma necessidade. Por exemplo, nós atendemos uma loja de confecção. Então, ali é muito cliente, é muito direito do consumidor, é a porta que soa o alarme na hora que a pessoa está saindo, é processo que vem, é uma necessidade específica. Nós atendemos uma outra empresa que ela faz transporte de carga. Então, ela está enviando o produto dela, Brasil afora, e às vezes tem a questão que chegou lá, demorou para descarregar, o motorista entra com processo, querendo a estadia do período, que tem uma lei que fala que tem que pagar. Eu já tenho que saber atender o cliente nessa necessidade dele também, que é totalmente diferente da outra empresa. Então, assim, hoje nós temos um escritório que entende a necessidade do cliente e tem equipe para atender ele em todas essas frentes. Né? Desde a pessoa do empresário até a empresa dele em si. É engraçado você ver, né? Hoje você trabalhar com empresa, igual você trabalhar com uma transportadora, vamos dizer assim. Passou e engraçado que assim, às vezes você passou a divisa, você já tem que saber alguma coisa também daquele estado. É bem isso. Né? Então é bem complexo, né? E principalmente quando você trabalha com esse direito empresarial. Exatamente. Né? A questão tributária muda. Muda. Sim, bitributação. Então você tem que estar ali bem antenado, né? E às vezes, o pessoal entender que às vezes essa bitributação, ela é em cima de até mesmo de uma linha de montagem, alguma coisa. Às vezes num produto você tem vários impostos incluídos, várias coisas, né? Tem Exatamente. Ou vamos pegar um supermercado. Cada produtinho... E às vezes porque tem o código de barra da caixa, tem o código de barra de cada produtinho dentro dessa caixa, cada estado às vezes interpreta aquele lote de uma forma. Bem isso. Né? Então você vê a importância de uma assessoria assim também, né? Exatamente. Tanto aquela que às vezes vai resolver o problema, mas também a prevenção disso aí tudo, né? Sim. Isso aí vocês trabalham também. Também. Acaba sendo tudo que o cliente... E quando o cliente traz uma demanda para nós, que de repente a gente ainda não tem dentro do escritório alguém tecnicamente capaz de resolver, vem as parcerias, né? Então, a gente não deixa o nosso cliente na mão. Se por acaso for algo que a gente não detém o conhecimento necessário, nós vamos fazer uma parceria com um escritório que tenha condições e trabalhe em conjunto e resolve. Porque o foco é resolver o problema do cliente. Mas é importante a gente sempre lembrar que você falou uma questão de confiança. Então, hoje você tenta resolver. Exatamente. Porque a pessoa hoje é uma relação de confiança com vocês. E se ele confia em mim, ele vai confiar também em quem na você indicação. É isso que eu ia falar, né? Porque daí você também tem que ter uma certa... uma um critério também, essa né? indicação, exatamente. E um critério, né? Porque você sabe que você está indicando que a pessoa tem que ter o perfil que você aprova. Sim, exatamente. Né? Tem que ter uma qualidade, né? Dentro colocar meu cliente
na mão de pessoas que tenham condições de resolver. Então, isso acaba também, você tendo uma boa carteira de clientes, você também acaba tendo bons parceiros interessados naquilo, né? Sim, exatamente. E a parceria hoje é algo que funciona bem, né? As pessoas estão mais abertas a isso, né? Sim, hoje está bem melhor. O network ficou com a internet, as pessoas têm mais facilidades na hora de fazer o contato, e né? assim, eu acho que hoje, acima de você ter um cliente na mão, você tem que proporcionar uma experiência bacana para ele, né? Sim. Então, você tem que saber que, independentemente de você pegar ou você indicar para alguém, a experiência tem que ser boa, porque não adianta você pegar também e não entregar aquilo que ele precisa, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem muito esse cuidado, porque o foco é resolver o problema. Vai ser pelas minhas mãos, vai ser pela mão de outro profissional. E assim, eu fico junto, né? Eu vou indicar o profissional, mas eu trabalho junto com aquele profissional, porque meu cliente, ele confia, sobretudo, em mim, né? Então, eu explico que vai ser um trabalho em conjunto, porque tem outros casos que a gente também resolve com parcerias, por exemplo, com contadores. Então, a assessoria jurídica e a assessoria contábil também é uma coisa que ela anda muito junta para atender a empresa, né? E se não tiver esse diálogo entre o contador e o advogado, muitas vezes você não consegue resolver o problema do cliente. Né? Quando se trata de direito empresarial. Sim, sim. Mas mas assim, isso é bacana, tudo, mas nessa vida, né, advocatícia, você teve alguns perrengues também, né? Tem algum que você lembra aí ou não? Lembra, sim. Você queira falar, lógico, né? Sim. Um perrengue, assim, na advocacia que mais me marcou, porque eu fiquei muito indignada, foi mais no começo, vamos dizer assim, né? Eu tinha um processo na vara de família e naquela época os processos não eram físicos. Desculpa, não eram eletrônicos, eles eram físicos. Então, você tinha uma dificuldade de acompanhar a tramitação desse processo. Você precisava ficar indo até o fórum, no balcão, esperando para ser atendido, para saber como está o processo. Bem isso. Né? Até tinha um site na época que chamava ACGPAR, que você consultava e às vezes tinha alguma informação bem superficial do que poderia estar acontecendo. O andamento do processo. Exatamente. E eu tinha um caso, eu fiz uma petição, que era um pedido ao juiz, e protocolei. E esse processo parado e não era analisada essa petição. E um dia a cliente foi até o balcão do fórum e a escrivã falou para ele assim, não, mas esse processo está arquivado. Essa cliente chegou no escritório cuspindo fogo. Como você está cuidando do meu processo e o processo está arquivado? Deu, como assim está arquivado? Aí eu fui lá. Aí eu falei, escuta, conversei com esse, por que o processo está arquivado? Porque essa petição que você fez aí, a juíza vai indeferir. Eu falei assim, tá, mas qual é o seu trabalho? Não é encaminhar o processo para a juíza para que ela analise, para que ela dê uma decisão? Se ela indeferir, eu posso recorrer, eu posso fazer tanta coisa. Sim. Agora, você arquivando o processo fica parado. A gente tentou te ligar para te avisar, mas a gente não conseguiu contato. Eu falei assim, ligou para me avisar. E daí não consegue contato e arquiva o meu processo. Eu todo dia tem aqui coisa batendo, aí, tem coisa aí. Eu tava brava. Muito brava. Aí eu não sei se eu fui muito ríspida. Eu sei que ela catou o processo assim, ó. Ela tacou o processo no balcão assim. Eu não te atendo mais. Sempre fui muito solícita. Deu solícita. Arquivou meu processo em vez, né, de enviar para a juíza. Aí tá. Aí ela fez uma certidão. Você é uma escrivã, né? A escrivã do cartório. Ela foi daí enviar o processo... Não, minto. Aí eu fiz uma petição relatando esse ocorrido e pedindo para a juíza apreciar o pedido que estava lá pendente. Parado. E aí essa escrivã, antes de enviar o processo para a juíza, ela certificou lá no processo a versão dela, vamos dizer assim, dos fatos, né? E ela até me chamou de indecente. Falou que eu agi de forma indecente. Falei, gente, indecente, a pessoa não sabe nem o que significa a palavra indecente. Porque eu falei assim, nossa, eu arranquei a roupa, então, na frente dela. Porque indecente era fora de contexto, né? Mas tudo bem. Aí, eu fui na OAB e fiz um pedido de desagravo. Que a OAB, em tese, deveria te proteger quando as suas prerrogativas são violadas, né? E eu fiz um pedido de desagravo e negaram o meu pedido, porque disse que a ofensa foi de cunho pessoal e não profissional. Falei, tá bom. Aí, o que a escrivã fez? Se declarou suspeita. Aí, tudo bem. Ótimo, porque daí, quando o meu processo chegava lá, ia para outro escrivão. Então, não precisava nem ter contato mais com ela. Mas eu não sei por que a juíza tomou as dores, a juíza daquela vara. E toda vez que eu juntava uma procuração no processo, ela falava assim, recuso essa procuração. E isso na nossa legislação não existe. Não existe isso de um juiz ter esse poder de recusar uma procuração. Olha, eu sei que daí eu fui reclamar, fiz recurso, reclamei no CNJ, reclamei na OAB de novo. Mas que perrengue! Nossa, sabe assim, aí tudo que era processo que caía lá,
processo ficava na hora que parado, caía no processo, na hora que levava pro distribuidor, você falava assim, meu Deus, eu já conversava, não tem como ir pra outro cartório, pra outro juiz. Vai parar meu processo. Ai, até hoje meu processo cai lá, ela se declara suspeita, daí pelo menos agora resolveu, porque antes ela recusava a minha procuração, mas o que ela deveria ter feito desde o início era, não quer atuar nos meus processos, se declara suspeita e passa pra outro. E ela não fazia isso, então ela atrapalhava o andamento dos clientes, que não tinha nada a ver com aquilo, você entendeu? Levou pelo lado pessoal, né? Então, esse perrengue, ele durou anos, assim, eu tentando administrar e resolver isso com uma coisa, assim, besta, sabe? Uma coisa que até hoje até hoje a juíza tá lá? Tá lá. Não, mas engraçado, ela simplesmente não quis passar e daí... eu tentei lá conversar com ela, porque não entendi por que ela tava se metendo com ela, né? Daí não me atendeu, não. Trazer ela aqui. Vamos trazer. Vamos trazer aqui na Vendendo Maringá. Vamos perguntar o que ela tem contra você, não pode? Mas eu acho, cara, resumindo tudo, assim, da tua história que você tá falando um pouquinho, e a gente começa a observar você falando do pai, né, que desde criança, ele querendo, não digo manipular, mas ele querendo te orientar, sabendo... Dá direção, né? Dá a direção, bem isso, né? Ele só deu a direção pra você seguir. Sim. E você começa a perceber, né, que o pai tem um dedinho, né? Tanto na vida profissional que o seu marido esteve com a gente falando, né? Que ele também teve um pouquinho de ajuda. Sim. Eu acho que é legal a pessoa ter essa visão futurística, né? Porque ele, querendo ou não, ele colocou o César, a Débora, ele... Daí depois o César já aumentou, já tá... O irmão dele também. Já tá aumentando. Então, quer dizer, o escritório começou a aumentar. E você parar pra pensar, o pai, meio que querendo ou não, estrategicamente, ele já tinha mais ou menos um plano, porque ele falou assim, poxa vida, eu vou lá, vou atender, como você mesmo disse, né? O network dele fantástico. Sim. Então ele já tinha uns clientes que ele poderia fazer, poxa vida, se eu tenho profissionais de alto calibre do meu lado... Por que eu vou ficar? Eu vou abraçar o meu cliente, justamente o que você falou. Eles confiam no Juraci. Então... Jurandir, perdão. Perdão, Jurandir. Eles confiam no Jurandir. Então, já que eles confiam no Jurandir, então vamos passar os outros serviços tudo para ele. Então, tá com a Débora, tá com o César. Eles têm certeza absoluta... Então, tá ali com a André e André advogados. É como se a credibilidade do meu pai, de certa forma, tivesse se estendido indiretamente para nós. Bem isso, né? É maravilhoso para quem tá começando. Mas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, ele conseguiu com que ele tivesse pessoas de confiança, né? Ao lado dele. E que também, ele confia, né? Além de confiar, em que ele visse potencial para a expansão. Com certeza. Né? Até porque o network dele são pessoas do círculo pessoal dele. Ele não vai querer se queimar, vamos dizer assim, né? Mas assim, porque assim, a gente percebe isso e a gente conhece o filho que a gente tem também. Sim. Né? Então, a gente conversando com você, dá para ver que você, de certa forma, você tem algo que você está sempre... querendo fazer alguma coisa, algo te incomoda, você não gosta de ficar parada e você quer estar mexendo, você quer estar expandindo e você quer estar fazendo, não sei se eu fiz uma avaliação errada. Isso mesmo. Né? Você tem essa coisa de querer estar assim, ativa, né? Sim. E fazendo e não quer ficar... Quer ver as coisas funcionam. Porque pelo que a gente conversou aqui, ela sempre buscou, eu não posso ficar parado, eu tenho que pelo menos ir trabalhar numa loja, eu tenho que trabalhar em outro lugar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não vou ficar parada vendo uma situação de injustiça em relação a um curso que eu comprei, eu não vou... Então você tem isso. Então, assim, às vezes, os pais ou a pessoa que é a tua referência para você começar em alguma coisa, ela só dá aquele empurrão para a pessoa realmente mostrar tudo aquilo que tem de potencial. É bem isso. Né? Não é só a questão de... é lógico, se você tem isso dentro da família, melhor ainda. Pois é. Bem melhor, né? Lógico, então, né? Pô, eu não tô só dando uma condição pro César, para ele vir, né? Pra gente trabalhar comigo, mas eu sei que ele tem um potencial mas gigante. Mas eu acho que dele poder administrar também, né? Para poder ter vocês do lado, ele gosta, o militar, né? Ele gosta então ele gosta de administrar, não, eu quero estar aqui, mais ou menos isso. Lógico. E hoje o escritório de vocês é no mesmo local ou como que é? No mesmo local, ali no Herman Lundgren, do lado do terminal, né? Tá até ficando pequeno. Esses dias eu estava conversando, né? Que se mudar. Que ali nós gostamos muito da localização dele, sabe? Porque é perto do juizado, é perto do fórum, é perto do bombeiro, é perto da prefeitura. Tudo que a gente precisa. É perto da obra que está sendo feita ali pro César. As obras do entorno, é verdade. Então a gente tem vontade de sair dali, mas tem muita dó, porque ao mesmo tempo ali atende essa questão da logística, né? Bem isso.
Até do pessoal que trabalha com a gente. Muitos eu mesmo moro a 2 quadras dali. Então, isso já é uma boa outra. De certa forma, já criou ali, né? A logística fica boa, né? Todo mundo se estabeleceu em volta. E bombeiro, né? Sim. E o bombeiro ali, né? Já só a figura do bombeiro ali perto já... faz tudo a pé, né? Ô, Débora, e aproveitando o gancho do Nelsinho, que ele percebe que você é uma mulher de atitude, que não digo que é inquieta, mas sempre querendo coisas novas e nós vimos isso você falando, que em Curitiba você procurou, não achou, e que você sempre querendo alguma coisa. Nelsinho, você acredita que além disso, além de advogar, tem todos esses clientes, tem esses perrengues da vida, além disso, ela se aventurou em ser escritora? É isso aí? Me conta direitinho isso aí, Débora. Pois é. E depois, além disso, além de tudo isso, é mãe. Nossa. E depois você vai contar da mãe, mas eu quero antes saber um pouquinho dessa história de você querer escritora. Como assim? Vamos lá. Conta um pouquinho pra nós aí esse negócio. Essa coisa de escrever já vem dentro de mim. Eu tinha vontade de escrever um livro, mas eu falei já começar a escrever num livro inteiro, eu acho que eu ainda não tenho condições, vamos dizer assim, né? Pra isso. E com essa história de pandemia, a gente acabou ficando um pouco mais ocioso, muito em casa, eu acabei trabalhando home office, então aquilo deixa a gente meio sozinho, assim, com a cabeça a mil, né? Sim. E eu tava olhando algumas coisas nas redes sociais e passou um link patrocinado, assim, por mim, de uma editora, que tinha esse projeto desse livro com esse nome. Pode falar o nome. Pode falar o nome, qual que é? As Donas da Toda. As Donas da Toda. Exatamente. Da parada toda. Da parada toda. Bom que parada você pode colocar em qualquer coisa, né? A parada toda, da parada toda. Aí eu fiquei curiosa. Falei, nossa, sobre o que esse livro vai falar? Até então eu não tinha entendido que era para as pessoas, de repente, participarem desse livro. Eu só falei, nossa, quero saber do que esse livro... Daí entrei, fui entender um pouco mais do projeto. Aí eu vi que era um projeto, era o primeiro volume que estava sendo lançado, agora esse livro já está no 3º volume. Olha né? só, que legal. E foi aberta como se fosse uma seleção, assim, vamos dizer, para quem quisesse participar desse livro. Me interessei, entrei em contato, manifestei ali que eu tinha interesse. Aí eu participei, então, de uma seleção. Eles entram em contato de volta, perguntam sobre o que você quer escrever para fazer uma triagem, para ver se o que eu tinha a dizer cabia ali dentro dessa ideia, né? Então, fui uma das escritoras selecionadas. Nesse primeiro volume, são 34 coautoras. Sim. Aí, eu contribuí com um capítulo que leva o nome de Sororidade Corporativa. Que legal. Né? Então, e é um assunto totalmente atual, né? Sim. E eu queria muito falar algo assim que tivesse alguma utilidade. Eu não queria escrever... Muitas pessoas pensaram assim que era para escrever sobre si, né? Mas eu falei, não, eu quero escrever algo que tenha alguma certa relevância, que quem leia possa absorver alguma mensagem interessante, né? Sim, sim. E até por conta desse episódio que eu passei, né, com a tal da juíza e com a escrivã, que são mulheres ali, todas trabalhando ali no mesmo segmento. Eu falei assim, gente, cadê a sororidade dessas pessoas? Até quando eu estava lá... Então, assim, as minhas experiências trabalhando na advocacia, no meio jurídico, me fazem ver como é preciso falar de sororidade no mercado de trabalho. Até não é um termo tão assim, utilizado, nem tão conhecido, né, assim, para algumas pessoas. Pois é. E explica. Soror significa irmãs, vem do latim. Então, quando você pensa em sororidade, é como uma palavra semelhante à fraternidade. Sim. Só que é como se você afunilasse isso para que fosse uma irmandade entre as mulheres. Né? Então, essa ideia de irmandade é aquela ideia de apoio, de cooperação, para tentar assim, passar por cima do que muitas vezes acontece, que é uma mulher atropelando a outra, aquela competição desenfreada. Né? Então, quando você trabalha a sororidade, você trabalha isso, que as mulheres se ajudem, se apoiem, não façam julgamentos, né, umas com as outras. E quando você aplica isso no meio corporativo, no mercado de trabalho,
Aí vem essa questão das oportunidades, de você abrir portas. Tanto é que eu tenho um programa de estágio dentro do escritório, que eu contrato, já contratei homens também, mas a grande maioria são mulheres recém-formadas, às vezes estagiárias de primeiro ano, sabe? Já para criar essa imersão no mercado de trabalho para elas já irem trabalhando nesse conceito de cooperação, de como se ajudar, porque hoje, todas as advogadas que estão no meu escritório hoje já foram estagiárias. Olha só. Né? Então, elas têm a oportunidade ali, só que elas têm que saber aproveitar. Sem dúvida. Né? Porque ali, eu até falo, quem não entende de sororidade, comigo não se cria. Né? Então, tá ali para ter justamente a oportunidade de praticar esse conceito. Vamos lá, então eu quero ler aqui agora uma frase, né, da autora, né, Débora Priscila André. Em um mundo onde enfrentamos desafios impostos pelo patriarcado, surge o vocábulo sororidade para fomentar a cooperação entre mulheres. Compreender que compartilhar é mais enriquecedor que disputar promove a evolução pessoal e profissional de quem se dispõe a ser útil, criando um ciclo salutar de ajuda mútua e prosperidade. Débora Priscila André. Então tá aqui, ó, o Nelson vai mostrar melhor para vocês o livro, ó, tá aqui, ó. Livro. Ó, achei agora, não sei se fica melhor, se é o meu ou o teu. Vamos ver se a gente consegue aproximar aqui. Ver qual que é melhor aí. Vamos ver aqui. Ah, ó. Ó. Já abre na página que eu deixei marcada aí, Nelson. Maravilha. Já tem ela aqui, ó. E aí tem o capítulo dela aqui. 16, né? Isso. Tem a fotinha dela, atravessa. Vira outra página aí, Nelson. Vira outra aí que já tem ela aí. Vamos ver aqui. Opa! Aí teve. Aí sim. Olha lá, ó. Show de bola. Sensacional, parabéns aí. Nossa, a gente fala assim que muito bom, hein? É bom a gente saber que tem profissionais que, além de... Querendo ou não, isso aí é uma ajuda, né? Igual você tá falando, né? Você querer alertar as mulheres. Exatamente. Que elas têm que se ajudarem, né? Eu acho que o que é legal. Né? Em círculo. E o que é legal que você leva, a gente sempre. Eu não gosto muito de ficar chovendo no molhado, mas é isso mesmo, que a gente tem que ser assim. Porque hoje a gente tem que ter propósito. Exatamente. E você tá passando um propósito para essas profissionais, né? Para quem vai estagiar com você e tudo. Porque dessa forma, a gente sabe como que é difícil ainda para a mulher essa inserção, né? Uma inserção no mercado, em às vezes ganhar igual ao homem, ter, né, uma igualdade de salário, uma igualdade de condição. E além disso, né, ainda ter todas as vezes uma responsabilidade em casa e às vezes e ser às vezes rotulada por não estar entre aspas, fazendo... Negligenciando alguma exatamente. Frente, né? Então, é por isso que eu fiz questão de falar sobre a questão do termo, sororidade, que eu apoio totalmente. E fiquei muito feliz de saber disso. Vim para a entrevista sem saber. Também não sabíamos. Mas depois, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E muito legal que você está passando esse propósito para frente. Sim. Que as pessoas têm legado, né? Porque é aí que você vê quando, às vezes, a empresa, o escritório, enfim, tem coração também. Que a gente chama de core business, né? É isso que é o core business, isso que é o propósito. E é por isso que tem que passar essa mensagem para frente. Parabéns. Muito legal. Parabéns, Débora. Nossa, a gente fala... Cada entrevista a gente brinca, né? Uma escola pra gente, né? Então aqui você que tá... Não sei se vai pegar a nossa câmera geral aqui. Então tá aqui um livro. Acho que são várias coautoras. Ao todo são quantas? São 34. Cada uma com um capítulo. Com um capítulo, né? Então ela fala no capítulo 16 ali, que a gente viu. Que ela fala um pouquinho sobre isso. Da união, né? Que as mulheres elas têm que se ajudar. Como que é? Pode ser que naquele perrengue que ela passou, naquilo lá, pode ser que aquilo deve ter... Poxa vida, mulher com mulher, por que tem isso daí, essa disputa, né? E que isso possa inspirar muitas mulheres. Isso. Né? Porque é um livro inspirador. A se unirem, né? Para isso também. E os homens também. Lógico. Que possam... eu acho que a sociedade e entender, né? Isso. Esse outro lado. É verdade. É verdade. Mas olha que sensacional. Muito, pra falar a verdade pra você, ó. A gente não perguntou uma coisa. É porque Maringá? Não. A gente falou só do perrengue. E um case assim, de sucesso? Verdade. Assim, mas tem vários. Era difícil de resolver e
Você falou, Olha, eu resolvi, eu não sabia se ia resolver não, mas fui lá e resolvi. Conta um caso para nós. nem vai ser muito dentro ali do direito empresarial, porque como a gente tem essa pegada preventiva, às vezes a gente nem tem noção do tanto de problema que a gente acaba evitando, vamos dizer assim, né? Ajudando, né? A gente sabe que evita, mas a gente não consegue materializar isso. Agora, como eu falei, muitos clientes acabam procurando você também para outras demandas, porque querem você. E eu sou muito procurada para fazer divórcio, sabe? E eu trabalho com divórcios, assim, complicadíssimos. Que, a princípio, as pessoas têm, muitas vezes, Lei Maria da Penha, medida protetiva. E eu tenho ali 2 casos no escritório em que eu consegui fazer um divórcio amigável em condições, assim, que era totalmente desfavorável a qualquer acordo. Sabe? E eu acho que é justamente por tentar trazer para dentro dessa briga que existe, né, naquele seio familiar, essa questão da confiança, né, essa questão da humanidade. Sim. E conseguir olhar no olho de um, no olho do outro e mostrar que você é um elemento neutro ali, né? Muitas vezes focando nas crianças, que são às vezes esquecidas, negligenciadas nesses divórcios. Então, assim, eu nem considero os meus cases de sucesso aqueles em que envolve dinheiro, em que eu economizei alguma coisa para o meu cliente, não. Cada vez que as pessoas chegam lá destruídas por conta do fim de um relacionamento... Emocionalmente. E eu consigo reorganizar aquilo para que elas possam seguir em frente, eu me sinto, assim, diante de um case de sucesso sem dúvida, inigualável, sabe? Sim, sim. Porque faz diferença, né? Você vai embora para casa com uma sensação melhor, né? Bem Que você isso, foi com útil. certeza. Ser útil, eu acho que traz uma sensação muito boa, né? Para o ser humano. Sem dúvida. Que bom, né? Que legal. E você vê como que é isso, né? Aproveitando o gancho E você vê como que é isso. O teu propósito, isso. sororidade. Gostaria de deixar alguma mensagem, e ajudando também, assim, as mulheres também, que às vezes se envolvem em casos muito tristes, né? Exatamente. Você vê como que tudo é ligado? Sim, é verdade, é verdade. Se aproveitando esse gancho, né, de querer ajudar, você gostaria de deixar alguma mensagem até para as mulheres ou para alguém ali, eu acho que vinculado, acho que mais ou menos a isso. Você poderia deixar alguma coisa, algum... Sim, essa questão da cooperação, né, para que as mulheres comecem a olhar para as outras mulheres como irmãs e não como rivais. Né? Seja na hora de oferecer uma oportunidade de emprego, seja na hora de ter ali dissolver um conflito, né? Porque muitas vezes você tem na sua família pessoas que se rivalizam, né? Então é dentro da família, é no círculo de amizades, é na área profissional, ter um olhar diferenciado de mulher para mulher, sabe? Porque isso reflete também na sociedade como um todo, inclusive nos homens. Sim. Porque quando as mulheres elas competem entre si dessa forma assim tão agressiva como a gente tem visto, isso respinga nos maridos, nos filhos. Então eu acho que a cooperação é a palavra-chave para que a sociedade possa evoluir assim de uma forma geral. Show de bola. Legal. Muito legal. E quem quiser comprar esse livro aqui, é fácil? Sim, tem nas livrarias Curitiba, né, do Shopping Catuaí. Tem também no site Amazon, né? Eu tenho ainda alguns exemplares comigo também. E no site da editora também, que é a Literary Books International. Legal. Mas então aproveita, já dá um gancho, já deixa seu contato. Redes sociais. Sim. O meu Instagram, ele tem um link que vai direto pro meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo. Legal. Então, eu vou deixar o Instagram, que daí por lá a pessoa fala comigo ou pelo direct ou pelo próprio WhatsApp. Que é @adv.deborapriandré. Então repete aí pra gente. @adv.deborapriandré. Então, ADV de advogado, ADV. Débora Pri André. Débora Pri André. Isso. Exatamente. Esse, 3 nomes, né? Débora, Priscila, André. Mas não confunda. Não confunda. Débora Pri André. Exatamente. Mas E lá, então, o pessoal pode tirar dúvida. Sim, exatamente. Né? E qualquer coisa, se também precisar de algo, como ela comunicou, lá no Instagram mesmo dela, já tem um link que encaminha direto ao WhatsApp, que lá você pode conversar com ela, tirar suas dúvidas no direito. Você também, mulher que está se sentindo aí
coagida ou no divórcio que ela estava falando aí, queira consultar alguma coisa com ela, tá livre ali para poder te ajudar. Então você que está assistindo a gente aí. Então é isso aí. Quer deixar um recadinho aí para os seus familiares, para sua filhota? O que você quer deixar? Ou até mesmo uma mensagem, né? Pro marido. Ai, meu Deus do céu. E quer ver uma mensagem aqui? Tem uma mensagem que você colocou aqui no começo, né? Da Michelle Obama. Não sei se quer também deixar essa mensagem para todas as mulheres. Essa frase eu gosto muito, né? Porque ela fala que o sucesso não tem a ver com quanto dinheiro você ganha, mas com a diferença que você faz na vida das pessoas, né? E assim, daí eu aproveito o gancho até para agradecer as pessoas que fizeram diferença na minha vida, que é o meu pai, que foi um incentivador da vida toda, vamos dizer assim. Meu marido também, que vem trilhando ao meu lado essa caminhada. A gente, apesar de indiretamente, a gente acaba trabalhando junto, né? Isso é muito legal. Então, a gente enxerga o crescimento do outro, então é muito bacana. A minha filha, que acaba sendo também aquilo que mais me incentiva, porque quando você tem uma vida nas suas mãos para você direcionar, como a gente está dizendo que os nossos pais nos direcionaram, então você se sente responsável, você quer fazer melhor, você quer ser melhor e fica ali buscando a sua melhor versão a cada dia. Sim, e isso eu devo a ela, né, acima de tudo. Né? Muitas pessoas na minha trajetória, que eu até já fui mencionando elas aqui durante a nossa conversa, então eu tenho só a agradecer. Porque até nos perrengues a gente aprende alguma coisa, né? Não podemos olhar também com maus olhos o que deu errado, serviu de aprendizado. O livro tá aí. Tá aí para provar. É isso aí. E voltou sempre para Maringá, né? Pois é. Voltou a Maringá, foi Sarandi, Maringá, Paranavaí, Maringá. Vamos lá. Maringá. Olha, eu tenho uma relação muito especial com Maringá. Uma coisa que me chama muita atenção em Maringá, não sei se outras pessoas já frisaram isso, é o fato dela ser plana. Toda vez que eu vou em alguma cidade, que a cidade é assim, aquilo me incomoda, me traz um mal-estar. Eu falei, não, quero voltar para minha Maringá, lá é plano. Parece que lá você tem visão, é como se fosse um lugar assim que te desse amplitude, sabe? Você enxerga o horizonte. E eu moro em apartamento, assim, às vezes no pôr do sol, eu olho a minha sacada, é a coisa mais linda, você vê aquilo retinho, longe, assim, aquele pôr do sol. É verdade. Então, Maringá, ela tem uma beleza, mas que transcende só uma florzinha plantada no canteiro, sabe? Ou uma ciclovia pintada de vermelho. Isso também embeleza a cidade. Mas essa beleza, eu acho que ela vai além. Tem a ver com a energia, tem a ver com as pessoas que são muito acolhedoras. Meus grandes amigos que eu tenho de uma vida estão em Maringá. Não é à toa, né? Passei por tanto lugar e meus maiores vínculos estão aqui, né? Então, eu tenho, assim, uma relação de amor com Maringá. Show de bola. Que bom. Ótimo. E queria deixar alguma outra mensagem? Pessoal que está assistindo a gente? Alguma coisa? Dica, tá uma dica? Quer falar mais algo? Eu vou aproveitar e falar com os meus colegas advogados. Deem oportunidade de estágio para essa molecada que está se formando. O pessoal está saindo muito despreparado da faculdade, sem condições de advogar, sabe? Muito inexperiente. Tá faltando um olhar de quem já está na profissão, sabe? Para esse pessoal que está começando, né? Então, vamos olhar aí para os estudantes com carinho. Abrir o coração. Abre o coração, abre a porta do escritório, acolhe. E o que você achou do projeto, Débora? No Vendendo Maringá? Eu achei... Não, Maringá já se vende sozinha. Com essa ajudinha de vocês, vai bombar. Você gostou da entrevista? Sim, adorei. Falei que ia ser rapidinho. É isso aí. A gente passou mais de uma hora também, né? Estamos aí. Estamos conseguindo. É duro que se a gente deixar aqui, a gente vai conversando. Pois é. Você vê, ó, que legal. Tanta história legal, Nossa, né? A gente entra num assunto e começa aí. Mas isso aí. Se deixar, a gente fica até amanhã. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua missão, pelo teu propósito, tá? Foi muito bacana. Obrigado pela participação. Imagina, legal. Débora, agradecemos mesmo imensamente. Sucesso na tua carreira. Que Deus continue te abençoando. E que continue essa mulher guerreira aí. Que seja exemplo para muitas outras aí que querem, pelo menos, se espelhar um pouquinho, né, Débora? Já que você quer começar aí. É isso aí. Pessoal, terminando mais um podcast Vendendo Maringá. Um brinde Estamos de sempre aí, aqui. Nosso brinde. Boa.
Muito obrigado, Débora. Isso aí, pessoal. Valeu, até galera. a próxima. Assistam a gente, sigam a gente. Tamo clica, junto. põe no sininho, acompanha, faz tudo segue, aí. faz, escuta no carro. É isso aí. Vendendo E Maringá. divulga, compartilha. Compartilha. Tanto conteúdo Nós bom. estamos ajudando muitas pessoas e vamos lá. Merecemos, Maringá merece, vocês merecem e todos nós merecemos. Um brinde a todos, que Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.